meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara, professora de português e produção textual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões de norma linguística, ok? De normas da língua. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, e essa é a primeira parte, ok, gente? Bom, gente, vamos começar aí revisando, então, algumas questões importantes para a gente entender a questão das normas da língua. Bom, primeiro a gente precisa rever o que é língua, né? A gente viu isso no período de nivelamento. Então, faz um tempinho, então vamos retomar aí. Língua, a gente sabe, então, que é um sistema. Ou seja, a gente entende a noção de sistema como um conjunto de mecanismos, né? Ou recursos que um indivíduo, que nós possuímos, né? Que todos nós, como indivíduos, como esses indivíduos, possuímos para realizar os nossos objetivos sociocomunicativos nas nossas diferentes situações aí de comunicação, nos diferentes momentos que nós vamos precisar interagir com outros indivíduos que também possuem esse mesmo sistema. Aí a gente tem aí a gramática, que são as características dessa língua, né? Que são apresentadas aí pra gente de forma de algumas regras no sentido de princípios, no sentido de mecanismos mesmo, né? De estruturas que se organizam, né? Nesse sentido aqui, a gente coloca a regra aí para que essa língua funcione, para que esse sistema, esses mecanismos funcionem. E aí a gente tem sentidos alternativos de gramática que ajudam a gente, que são importantes para a gente entender, porque são questões que sempre entram em conflito, né? É um conceito que entra sempre em conflito no nosso quando a gente vai tratar dele. Né? O primeiro é o sentido de gramática normativa, aquela gramática que aquela gramática que aparece pra gente inicialmente. É a primeira noção de gramática que se tem, que é a de ditar um modelo padrão. É a ideia que essas características, esses princípios da língua, na verdade, são prescritos, né, na gramática padrão. Eles assumem o caráter de algo que deve ser ideal. Então, você vai ter aí uma única forma da língua que é ideal e que você precisa falar. E qualquer coisa fora disso é considerado um erro. É considerado uma formulação errada ou certa, né? Dependendo do que você vai utilizar da língua. Isso independente da fala ou escrita. Então, eles consideram tudo uma mesma coisa. Tudo tem que se encaixar naquele modelo ideal de comportamento de linguística, de comportamento de uso dessa língua. Né? E a gente tem a gramática descritiva, que vai ser o princípio que a gente vai adotar aqui, porque é a partir dela que a gente realmente vai ter acesso às questões da língua de uma forma mais aproveitável. Então, a gente vai ter a gramática descritiva, que vai se propor a depreender o sistema, ou seja, ela vai tentar entender como ele funciona, ele vai procurar aí dentro das unidades, dessas partes aí que a gramática vai ter, o como essa língua realmente está funcionando, como ela realmente está aí no dia a dia e nas situações de comunicações diversas aí que nós nos deparamos, né? E aí a gente vai entender, a partir da gramática descritiva, que a língua, ela sofre variação. Então, ou seja, né? O que isso quer dizer? Que a língua, ela é um sistema orgânico. Ele é um sistema que vai ter um movimento natural de mudança. Que vai variar, principalmente por questões históricas, sociais, culturais. Então, a gente vai ter a mudança que vai ser, que vai ocorrer pela passagem do tempo. A gente vai ter as mudanças que vão ocorrer, processos de variação, né? Que vão ocorrer porque nós estamos em contextos sociais diferentes ou em culturas diferentes. Tudo isso vai interferir para que a língua se modele, sofra mudanças e se altere de alguma forma. E aí, então, a gente vai ter os tipos de variação, né? A primeira é a diatópica, né? A gente tem 4 classificações aí de possibilidade de variação, dependendo desses fatores, né? Esse primeiro fator aí vai ligar para a questão regional. Então, o lugar que também liga para um pouquinho para a questão cultural, né? O lugar onde que nós estamos, geograficamente falando, vai interferir
forma, né, de qual tipo de estrutura, de organização, de, de, de formas, né, linguísticas que nós vamos utilizar. Isso a gente vê mais lexicalmente nessas disputas, por exemplo, entre Rio e São Paulo, que a gente tem aquela disputa, é bolacha, biscoito. Isso são pequenas demonstrações de como a variação funciona, quando a gente percebe também a forma de pronunciar um R, a forma de pronunciar um S, né? Isso daí a gente vai reparar, né, o como essas mudanças ocorrem entre as regiões de um mesmo local. Bom, diafásica aí é a fase, né, que você está assumindo, né? Diatópica a gente tem ideia de tópico aí, né, de trópico, de lugar, né, mesmo. E diafásico é questão pessoal, são as mudanças que o indivíduo, né, nas diferentes comunicações, um único falante, né, nas diferentes situações de comunicação, vai assumir uma forma de falar. Ela pode ser formal ou informal, né? Então, em determinados momentos que nós vamos adquirir uma posição de fala mais formalizada, né? Então, nós vamos usar formas de falar mais formais, enquanto vão ter outras situações que nós não vamos nos preocupar com isso. E ela vai ser mais aí informal. É importante dizer que isso não é fechadinho, no sentido de, existem situações formais e informais só, tipo, no sentido de polaridade. É algo gradual. Existem situações que são um pouquinho menos informais, mas são meio formais. Existe uma gradualidade aí, existe meio que uma réguazinha, e a gente tem a ponta mais formal e a ponta mais informal, mas existem variações aí no meio, né? Também do grau de formalidade. É uma graduação, não uma dicotomia, podemos dizer assim. Diastrática vai ser em relação ao seu status social, seu status etário, vai ligar aí para esses status que nós estamos ligando para os diferentes grupos sociais, diferentes comunidades linguísticas que se formam dentro de uma única região. Então, nós vamos ter aí a região mais urbana, que vai falar de uma forma, a região periférica, que vai falar de outra. A gente vai ter as diferentes faixas etárias, a gente vai ter os mais novos, que vão ter uma forma de falar diferente dos mais idosos, entre outras diferenciações aí que podem ocorrer, considerando os variados grupos sociais. Sendo profissão também interfere, né? Diferentes grupos sociais que nós estamos envolvidos. Bom, diacrônica, então, vai ser a mudança que vai ocorrer através do tempo, né? Que é conhecida mais propriamente como a variação histórica. É a partir daí que a gente vai ter as mudanças mais... essas mudanças que ocorrem diastrática, diafásica, diatópica, quando a gente tem a passagem do tempo, né? Quando elas ocorrem na passagem do tempo, elas assumem um status na língua, com o passar do tempo, isso se torna em uma variação diacrônica, quando a gente compara em diferentes tempos da sociedade. Por exemplo, a gente tem aí o exemplo do você, né? A maioria das pessoas no Rio de Janeiro, pelo menos, usam mais você como segunda pessoa, né? Como o pronome de segunda pessoa. Mas isso foi uma mudança, um processo de variação e mudança linguística, né? Histórica, no qual a gente tinha voz-me-ser, que era um pronome de tratamento, aí começou a ser voz-fosse-me-ser, foi uma mudança do pronome de tratamento até se tornar um pronome pessoal, atualmente, né? Isso ocorreu através de uma linhagem histórica, aí bem longa, né? Então, quando a gente compara esses diferentes períodos do tempo, essas diferentes mudanças tráticas, diafásica e diatópica, vendo como isso se assume em diferentes períodos do tempo, a gente tem aí processos de variação e mudança linguística. E aí a gente entra para a conceituação. Por quê? Quando a gente trata aí dessas diferentes formas linguísticas, a gente pode tratar aí também das normas da língua. Porque as normas, né, a gente vai tratar aí norma, a gente vai lidar com alguns sentidos de norma. A gente tem aí a noção de... A essência, né, a que a gente vai assumir como mais efetiva, que vai ser mais importante para a gente entender como tudo isso funciona, é a questão da norma como os diferentes padrões de uso habitual. No sentido de uso regular, né? Padrão, tipo, como uma única forma certa. Como a gente vai ter a norma padrão, que é a forma ideal.
não é nesse sentido, é os padrões de uso, né? São as regularidades de uso que nós encontramos aí nas diferentes comunidades linguísticas. Então, a partir disso, a gente vai formar aí as variedades linguísticas de uma língua. Então, aqueles tipos de variação, elas vão constituir aí padrões, né? A depender do lugar, da pessoa, a depender da situação de comunicação, e isso vai formar aí normas linguísticas diferenciadas, que vão ser variedades linguísticas dentro de uma língua. Então, a gente vai ter aí a norma padrão, né? A primeira que a gente vai lidar aí é com a noção de norma padrão, porque a gente precisa tratar da comparação entre a ideia de norma linguística e norma padrão, que a gente lida aí como o padrão ideal, ou seja, a língua ideal, a prescrição é o conjunto das prescrições que pensamos idealmente que a língua deveria ser, né? Os normativos, né? O que vai ligar aí é a gramática normativa. Aí a gente tem a diferenciação. A norma padrão aí, quando a gente tem norma padrão, a gente vai ter aí a noção da gramática normativa. Enquanto a noção de normas da língua, nesse primeiro sentido que eu trouxe para vocês, vai ser a questão aí da gramática descritiva, ok? Então, vocês podem fazer esse paralelo aí. É importante dizer também que a gente vai ver no Enem algumas posições em relação a isso. A gente vai conseguir identificar e eu vou mostrar um exemplo para vocês depois. Por quê? Quando a gente fala de normas linguísticas, a gente não pode se esquecer que existe uma ideia de prestígio. Então, vão ter normas que vão ser mais prestigiadas do que outras, no sentido aí das antigas escolas, né? Atualmente, os linguistas, eles tentam romper sempre com isso. Mas as escolas mais conservadoras e tradicionais, elas tentam trazer uma ideia de língua mais ideal, de uma forma linguística mais apropriada, uma coisa melhor, né? Nessa ideia de melhor e pior. Que vão ter essas ideias, ainda que existem até hoje, perduram bastante, né? Até porque esses conhecimentos em variação linguística, eles são muito recentes. Nós vamos ter aí essa condição de que as formas linguísticas existe um certo e um errado, né? Você dizer, e falar dessa forma é feio, dar essas valorizações, dar esses caráteres de valor de bom ou ruim para uma forma linguística, né? Vai vir dessa escola aí normativa, dessa norma padrão. E isso vai ser explicitado em alguns momentos também, pelo fato da gente, a norma padrão geralmente ela vai ser mais equivalente à norma culta, como a gente vai ver, né? A melhor forma de falar, né, nessa perspectiva, a melhor forma de falar vai ser aquela mais próxima da norma culta. Mas mesmo assim, a gente pode perceber que a norma culta ainda foge um pouquinho. O padrão é uma coisa muito ideal que não existe de verdade. Que não é produzido de verdade no dia a dia. Então, a gente vai fazer essas diferenciações e vai ser importante que a gente entenda, né, em alguns momentos, a norma padrão como a norma culta, ok? Como a norma culta formal, melhor dizendo, né? E a gente vai entender isso mais com calma quando a gente vai verificar aí, né, em questão da norma culta, algumas classificações da norma culta que são importantes, lembrando que isso não é uma coisa dicotômica, vai ser meio tratado visualmente, pode parecer dicotômico, mas na verdade é uma coisa gradual, né? A gente tem aí um grau de formalidade, a gente tem um grau de formalidade, nada é 100% formal, nada é 100% informal. A gente vai ter contextos mais formais e contextos menos informais. É isso que a gente precisa entender. Que não é algo 8 e 80. A gente tem uma gradação, uma escala de cores, né? É como a gente vê assim, os tons de cinza. Quando a gente fala preto e branco, não é melhor reformulando, né? Não é uma questão de preto no branco, e sim é uma escala de cinza, né? A gente pode usar essa metáfora também. Então, a gente vai ter a ideia do culto versus popular, né? Que são os contextos que vão ligar a questão da escolaridade. Então, quanto maior grau de escolaridade, mais a variedade culta é utilizada, né? Vendo aí a questão da norma como os padrões de uso. Então, nos estudos linguísticos foram verificados que as pessoas com maior escolaridade vão falar de uma forma. A esta forma foi dado o nome de variedade culta, ok? Enquanto as pessoas com menor grau de escolaridade são consideradas pessoas que vão, de acordo com os estudos, verificaram
que são pessoas que usam mais a variedade popular, né? Usam mais uma forma da língua no qual é nomeada variedade popular, ok? Enquanto aí a gente tem a ideia de formal e informal, onde a gente vai ter aí ligado às escolhas ou ao maior ou menor monitoramento da fala, então maior controle daquilo que a gente está falando, maior controle das escolhas vocabulárias, da seleção de palavras que nós vamos fazer, para nos adequarmos às diferentes situações de comunicação. Então, quando a gente vai falar com o nosso chefe, a gente vai escolher um vocabulário específico. Provavelmente a gente vai ter um maior monitoramento da nossa fala, porque vai exigir da gente um uso muito certeiro de algumas formas, né? Um uso muito específicos. Então, nós vamos precisar nos controlar para não falar de qualquer jeito com ele, de um jeito muito informal. Então, isso vai ser caracterizado como uma situação informal. Enquanto, né, quando a gente tem situações informais, a gente não se preocupa muito com as formas que a gente está usando. A gente vai ter escolhas mais livres, a gente vai falar de uma forma mais livre. Essa liberdade de falar, né, a gente pode dizer como uma posição no qual a gente não precisa controlar muito aquilo que a gente está falando, como quando a gente está conversando com os amigos, não é escolha em relação ao assunto, né? É em relação mais a se a gente está fazendo todas as concordâncias, né, como o padrão exige, como a ideia do padrão exige, né? Se a gente está falando, depende, a gente vai selecionar aí se a gente está usando as unidades linguísticas que são mais prestigiadas, podemos dizer assim. Se a gente está usando as formas linguísticas mais prestigiadas, né? Então, se a gente não se preocupar com isso, é um contexto mais formal. Se a gente está se preocupando com isso, se a gente se fizermos, né, escolhas vocabulárias mais formalizadas, né? Nós usamos, por exemplo, formas de tratamento mais formalizadas, a gente vai ter uma situação informal. Isso vai ser dependendo aí das diferentes adequações das diferentes situações de comunicação nas quais nós estamos inseridos.